Saudações a todos. Hoje, domingo 24 de maio, 10º domingo consecutivo de quarentena. Eu quero fazer uma indagação para você. Será que você já se achou melhor do que Deus? Certamente você prontamente me responderá com a negativa. É claro que eu nunca me imaginei superior ao Deus perfeito e todo-poderoso. Eu sou uma criatura finita. O problema é que inconscientemente nós chegamos ao ponto de nos entendermos melhor do que Deus, porque muitas vezes nós tomamos para nós mesmos tarefas e capacidades que são exclusivas da divindade. Ou seja, é o pecado da presunção. Para nossa instrução, nós leremos um trecho das Sagradas Escrituras que vai denunciar justamente o pecado da presunção, coisa que nós precisamos aprender urgentemente. Tiago, capítulo 4, do versículo 11 ao 17, nós temos essa instrução. E ele diz: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Como vimos aqui, Tiago vai denunciar o erro grave da presunção. Quem foi Tiago? Tiago foi um notável líder da igreja no período apostólico. Ele se tornou uma referência de liderança a ponto de presidir um importante concílio, que é uma assembleia geral da liderança da igreja, que aconteceu nos dias antigos, lá em Jerusalém. E Tiago era também conhecido como alguém de profunda piedade. Conta-se que ele tinha uma prática tão intensa de oração que ele criou calos nos seus joelhos que fizeram com que seus joelhos se assemelhassem aos joelhos de um camelo, para vocês terem ideia de como esse homem era engajado na espiritualidade. Esse homem, infelizmente, morreu de forma muito violenta. Ele selou o testemunho da fé com um martírio. E interessante, esse Tiago, ele foi também filho de José e de Maria. E ele foi meu irmão de Jesus Cristo. E assim que Jesus Cristo iniciou, aos 30 anos, o seu ministério terreno, ele olhava para o seu próprio irmão, na verdade, meu irmão, com incredulidade. Mas após a ressurreição de Jesus Cristo, esse homem foi mudado radicalmente, a ponto de se tornar um crente, um servo de Deus e um líder notável do cristianismo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que Tiago foi uma das testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, ele viu literalmente Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Então Tiago, que tinha uma alma pastoral imensa, ele escreve uma carta que provavelmente é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento.
ele destina essa carta a uma comunidade ou comunidades de judeus que haviam abraçado o cristianismo. E dentre muitas coisas que ele vai trabalhar nessa carta, nesse trecho que nós acabamos de ler, ele vai denunciar o pecado da presunção, considerando a presunção em dois aspectos diferentes. A presunção quando nós julgamos o próximo, quando nós falamos mal dos nossos irmãos, e a presunção em relação aos planejamentos, aos nossos planos para o futuro, quando nós o fazemos à parte de Deus. Então veja, e seria importante, primeiramente, nós identificarmos, definirmos o que é um homem presunçoso. O homem presunçoso, segundo o dicionário Wise, é alguém que tem uma opinião lisonjeira sobre si mesmo, é alguém que tem uma confiança excessiva em si mesmo. O presunçoso é alguém que se supõe melhor ou superior aos outros. O presunçoso é o mais bonito, o presunçoso é o mais inteligente, o presunçoso é o mais capaz, é o mais sábio. Ele está sempre um patamar acima dos outros. Então o presunçoso chega ao ponto de se achar melhor do que o próprio Deus. Porque, como já foi dito, ele assume capacidades e tarefas que são peculiares à divindade. Então perceba, primeiramente aqui, o pecado da presunção quando nós julgamos aos irmãos. Ele diz no versículo 11, irmãos, eu chamo a atenção para essa palavra irmãos. Ele identifica aqueles crentes que estavam tendo condutas inconvenientes e que estavam cometendo erros grosseiros como pessoas pertencentes à fé. É interessante isso, porque mesmo quando nós cremos de todo o nosso coração em Jesus Cristo, infelizmente, nós somos pecadores na caminhada ainda, nós somos peregrinos, susceptíveis a muitos erros e a uma postura indigna do Evangelho. Então é possível nós abraçarmos uma fé tão altaneira que é na crença de que o Filho de Deus, e somente o Filho de Deus nos salva, no entanto, andarmos de uma forma repreensível. E daí a necessidade de nós termos pastores, como foi o caso de Tiago, para corrigir a igreja. Então ele se dirige àqueles irmãos dessa forma: irmãos, não faleis mal uns dos outros. O que é esse falar mal uns dos outros? É quando se calunia, é quando é quando insultamos e também ofendemos as outras pessoas. Muitas vezes passamos informações difamatórias, nós não estamos preocupados se é verdade ou mentira, simplesmente nós divulgamos e comprometemos seriamente a reputação de outras pessoas, comprometendo muitas vezes a harmonia da comunidade. E isso é muito sério, porque quem assim procede se iguala ao próprio Deus, no sentido de que essas pessoas, elas não se colocam na posição de observadora, de pessoas observadoras da lei de Deus, da lei moral de Deus. Quando ele fala de lei, ele está pensando na lei que procede de Deus Todo-Poderoso. Deus é o único legislador, é Ele quem cria, é Ele quem estabelece as leis, e somente Ele tem condições de julgar perfeitamente aquelas pessoas que estão debaixo do cumprimento, da observância de toda a lei de Deus. Essa lei de Deus pode ser vista nos 10 mandamentos, quando diz lá que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, que nós devemos respeitar o que é do outro, não furtarás, que nós não podemos tirar a vida alheia, não assassinarás,
que nós devemos respeitar a mulher do próximo, tudo aquilo que é do próximo não devemos cobiçar, não podemos ter um compromisso com a mentira, não dirás falso testemunho. Certa ocasião, Jesus Cristo pregando um sermão memorável, o Sermão da Montanha, ele vai dizer no capítulo 7 de Mateus o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então Jesus Cristo, também no aspecto da lei de Deus, deixa muito claro que nós não podemos julgar as outras pessoas, e aqui o julgamento é o julgamento temerário, é o julgamento irresponsável, o julgamento irrefletido, coisas que nós praticamos com muita naturalidade, infelizmente. Nós, seres humanos, temos um prazer mórbido de falar mal uns dos outros. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua magnífica carta aos Romanos, ele vai dizer algo semelhante no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Nós somos assim. Infelizmente, nós enxergamos no outro as nossas próprias contradições, os nossos erros e os nossos pecados. Mas só temos olhos para os outros. Nós somos observadores da lei e não legisladores, muito menos juízes. É Deus quem tem essas prerrogativas. Então, cuidado com o pecado da presunção ao falar mal de outro, a julgar o seu próximo. Isso é muito sério. Isso é usurpar aquilo que é próprio de Deus. Como é que nós podemos nos livrar dessa presunção, desse aspecto da presunção? O apóstolo, melhor dizendo, o líder da igreja, Tiago, vai dizer o seguinte: aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Duas coisas ele vai nos dizer para que nós nos livremos desse tipo de pecado. Primeiro, reconheça a autoridade suprema de Deus. Deus é o único que pode julgar o outro. E Deus tem uma autoridade tal que ele pode nos salvar e também pode nos fazer perecer no inferno. Então evite esse tipo de prática, porque Deus certamente pedirá conta de tais coisas. A outra coisa que nos ajuda a nos livrarmos do pecado da presunção é quando nós temos consciência não somente da autoridade exclusiva de Deus para essas coisas, mas é quando nós percebemos a nossa insignificância. Tu, porém, quem és? Não somos nada. Recolha-se a sua insignificância. Interessante que Jó, aquele famoso servo de Deus que vai perder as suas posses, os seus 10 filhos num só dia, e vai perder também a sua saúde, e aí ele vai levantar todo um questionamento ao longo de todo o seu livro, né? O livro de Jó, um belíssimo livro, que vai tratar justamente da questão da presença do mal, como conciliar a questão do mal
mesmo mal vindo sobre pessoas que temem a Deus e a existência de um Deus que é absolutamente soberano e também bom. Interessante que Deus vai encontrar-se com Jó numa manifestação da sua presença, naquilo que nós chamamos de teofania, e no capítulo 38, Deus vai inquirir Jó nesses termos: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Em outras palavras, Deus está dizendo: recolha-se a sua insignificância. Jó, você não sabe de nada. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, também da Epístola de Romanos, no versículo 20, diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Isso aqui é uma outra maneira de dizer: recolha-se a sua insignificância. Então, cuidado com a arrogante pretensão de ser juiz das outras pessoas. O segundo aspecto da presunção humana é quando nós elaboramos planos arrogantes, quando nós planejamos o nosso futuro à parte de Deus. Não é que a Bíblia ou Deus seja contra o planejamento, mas é um problema quando nós entendemos que, se nós tivermos um objetivo de vida muito bem definido, ou seja, aquilo que eu pretendo alcançar, e elaboramos metas, passos para chegar nesse objetivo, e aí nós colocamos os prazos e misturamos todos esses elementos, e nós entendemos que isso é a poção mágica do sucesso. Basta que nós executemos essas coisas que o sucesso é garantido. Cuidado com isso. Nós não temos controle sobre o futuro. Só quem possui essa capacidade é Deus. Interessante é isso que estava acontecendo com os judeus. Os judeus sempre foram conhecidos como grandes empreendedores, como empresários magníficos, e na época de Tiago, quando havia uma grande expansão do comércio e muitas colônias estavam brotando lá em toda a bacia do Mediterrâneo, debaixo lá da chamada Pax Romana, alguém que tinha um pendor para o comércio, alguém que fomentava o comércio e que fazia a circulação de dinheiro considerável, essas pessoas eram muito bem-vindas nessas sociedades. E logo, logo, os judeus que se espalhavam, né, por essas várias partes do império, logo, logo, eles conseguiam um status muito desejado naquele período, que era a cidadania romana, em reconhecimento ao empreendedorismo desses comerciantes judeus. O problema é que esses judeus arrogantemente não consideravam como fator de sucesso a intervenção de Deus nas suas vidas. Isso é muito perigoso. Repare que a ideia forte nesse texto é a imprevisibilidade da vida humana. Lembre-se de Moisés. Quem poderia imaginar? O próprio Moisés, nunca se passou isso na cabeça dele, ele sendo um instrumento usado por Deus para confrontar Faraó e libertar toda a nação israelita, e depois de uma fatídica peregrinação por 40 anos naquele deserto causticante, nos momentos finais ele seria privado pelo Deus poderoso de adentrar a terra da promissão. É assim a nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer. A grande lição desse texto é que o Senhor Deus é o Senhor dos nossos negócios, é o Senhor da nossa história. Nós não somos senhores da nossa história, como se costuma propalar por aí. Isso é arrogância.
Nós sequer sabemos o que acontecerá num espaço de segundos na nossa vida. Então, para que possamos nos proteger da presunção em relação aos planos futuros, primeiro, nós precisamos ter consciência da nossa ignorância. E aqui eu estou seguindo as sugestões do reverendo Hernando Dias Lopes, que disse o seguinte, que para nos protegermos da presunção, primeiro nós precisamos estar atentos em relação à nossa ignorância. Você pode ver isso no versículo 14, na parte A. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nós precisamos ter também consciência da nossa fragilidade, no mesmo versículo 14. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Veja a metáfora usada por Tiago, ele nos compara com uma neblina. E a neblina, quando aparece aqui no Ceará, é mais efêmera ainda. Passa logo. Nós somos assim. E talvez uma das grandes lições da pandemia foi nos mostrar exatamente isso. Veja como está o mundo hoje. O mundo está empobrecido, embora fizesse projeções mirabolantes de crescimento, algumas nações crescendo de forma vertiginosa, mas o que foi que aconteceu em poucos meses? Todo mundo está mais pobre. Uma quantidade imensa de desempregados em todas as nações do mundo tem preocupado a todos. Tudo isso porque nós somos extremamente frágeis. Quantos jovens com tantos sonhos hoje foram privados das suas próprias vidas? No começo da pandemia se dizia que alcançaria somente as pessoas de mais idade. Mas quantas pessoas de menos idade, pessoas com muito vigor, tiveram as suas vidas ceifadas porque são homens, porque são criaturas, porque são frágeis? Para nos precavermos da presunção, nós precisamos também ter consciência da nossa total dependência de Deus. Tiago vai dizer isso no versículo 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Isso tem que ser incorporado no nosso linguajar. Se o Senhor quiser, mas não de uma forma mecânica, mas algo que reflita uma profunda convicção do nosso coração. Você pode fazer seus projetos, mas lembre-se que se Deus não quiser, esses projetos vão fracassar. Costuma-se dizer por aí inconvenientemente o seguinte: se Deus quiser, e Ele há de querer. Isso é uma contradição de termos. Nunca diga isso, porque a segunda parte dessa expressão quer dizer o seguinte: olhe, aquilo que eu almejo, os meus desejos é que devem preponderar. É isso que eu desejo. Então, que o meu desejo seja o desejo de Deus. É justamente o contrário, é o inverso. Deus é que é o Senhor. Se Ele é o Senhor, o desejo e a vontade de um soberano é sempre superior à vontade daqueles que estão debaixo da autoridade desse soberano. Nós somos servos. E a vontade de Deus, ela é absoluta. Ela prepondera sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios. Como é que nós podemos nos precaver dessa presunção tão detestável? Perceba isso como algo errado. Versículo 16 diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Aqueles servos de Deus estavam se vangloriando, estavam achando como se isso fosse uma coisa digna. Essas arrogantes pretensões são malévolas, são detestáveis, e você precisa reconhecer isso como algo que Deus não aprova. E finalmente Tiago conclui esse texto nos chamando à prática. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A pior coisa no cristianismo é quando nós divorciamos teoria de prática.
O que é que nós aprendemos? A ter cuidado com as nossas arrogantes pretensões, com as nossas presunções. Então nós devemos colocar isso em prática. E eu quero encerrar fazendo um alerta para você que ainda não pode ser chamado de irmão. Você que ainda não abraçou Jesus Cristo como o único Salvador e o único mediador. Cuidado com a pior das pretensões, com a pior das presunções. É quando você acha que as suas práticas religiosas são suficientes para te recomendar diante de Deus. Quando você acha que existem outras pessoas capazes de rogar por você. Não há ninguém que possa rogar por você, a não ser o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, ele contou uma parábola. E nessa parábola, ele imaginou um homem muito próspero que teve uma plantação abundante. E esse homem ficou arrazoando no seu coração o seguinte: eu preciso aumentar os meus celeiros, porque a produção foi tão pródiga que eu não tenho onde colocar o produto do campo. Só que nessa história que Jesus Cristo contou, ele diz que Deus disse para aquele homem: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Nós não conhecemos o dia de amanhã. Talvez alguns de nós estaremos a experimentar os momentos finais da nossa existência. Nós não sabemos quanto tempo nós viveremos. Talvez hoje o Senhor vai nos chamar. E se nós partirmos desse mundo confiados naquilo que nós fizemos, isso é loucura, isso é insensatez, isso é a pior das presunções. Creia em Jesus Cristo para a sua salvação. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode garantir um futuro eterno ao lado do Senhor. Que Deus nos livre de sermos pessoas pretensiosas, de chamarmos para nós mesmos capacidades que são exclusivas de Deus. Você não pode julgar ninguém de forma temerária. Você não pode planejar o seu futuro. Só Deus que pode fazer isso. Que Deus te abençoe e que Deus te livre do pecado da presunção e de todos os pecados, sendo devidamente tratados na obra de Cristo. Amém.